Esse sangue era parado em uma bacia e o sumo sacerdote. O tema que nós vamos abordar nesta noite é Jesus, o sumo sacerdote. Hebreus 4. (14 e 15). Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Diga: o meu mediador é puro. Aleluia. Aleluia. Aquele que faz a ponte entre nós e Deus é puro. Isso é maravilhoso. Quando lemos na palavra do Senhor e encontramos essa narrativa, como nós, ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Antes de falar de Jesus, o sumo sacerdote, eu quero dar uma breve introdução. Não vai dar nem para mim fazer a tipologia, mas o que é ser sumo sacerdote? Hoje nós temos um sumo sacerdote eterno. Eterno porque ele nunca deixará jamais de ser. E você, amado irmão, irmã, cristão em Cristo Jesus, você precisa entender detalhadamente a doutrina da salvação, para poder realmente você ter base e convicção de que você é uma pessoa salva ou você está no processo de salvação. Quando nós entendemos e estudamos a doutrina da salvação, ela tem etapas, ela tem realmente, pelo menos, um percurso que vai do arrependimento até a glorificação. E o papel de Jesus em toda a trajetória da nossa salvação é muito importante. Então é necessário que todo cristão entenda muito bem, esteja familiarizado com a doutrina da salvação. Sumo sacerdote era o posto mais elevado dentro da hierarquia do sacerdócio. A posição mais elevada no sacerdócio, a posição de sumo sacerdote. Não era para qualquer um. Ser sumo sacerdote não era baseado em um ofício onde houvesse uma escola para que a pessoa estudasse e tornasse sacerdote ou sumo sacerdote. Até que havia a escola de profeta.
Elias abriu uma em Betel, e depois vamos ver em outras localizações, outras escolas de profeta aberto, para que eles aprendessem a função, o ofício de profeta. Mas sacerdote não. A Bíblia diz que Deus chama Moisés e diz para Moisés: chama o teu irmão Arão, e Arão chame os seus filhos. Confere comigo em Êxodo 28, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os do povo de Israel, para que me sirvam como sacerdotes. Façam roupas de sacerdotes para seu irmão, a fim de darem dignidade e beleza. Então, até as vestes do sacerdote era diferenciada. O sacerdote deveria ter uma posição diferenciada. Não vou detalhar toda a indumentária, mas a finalidade dela apenas hoje. Depois nós vamos trazer toda a simbologia do sacerdote e o sacerdócio, e tudo isso, o quanto representou, o quanto falou como figura para Jesus. Ouça, preste atenção. A Bíblia diz que erramos em não conhecer a palavra de Deus. A ignorância da palavra de Deus não impede de sermos fanáticos, mas impede de sermos verdadeiros cristãos. Então é através do conhecimento. Então Deus disse que o sacerdote deveria ter dignidade e beleza, segundo a versão na linguagem de hoje. Outra versão diz que ele deveria ter dignidade e honra. Então as suas vestes eram diferenciadas. O sumo sacerdote, ele era notado de longe. As pessoas notavam a presença do sacerdote de Deus ou do sumo sacerdote. Qual a diferença? O sacerdote, ele tinha serviços básicos para fazer, mas o sumo sacerdote tinha um serviço especial. Além dos serviços básicos, o sacerdote era o único que tinha direito de, no dia da expiação, ou seja, no dia do perdão, quando se fala de expiação, pensa-se em perdão. Então, no dia do perdão, no dia da expiação, e acontecia uma vez por ano, o sumo sacerdote, só ele, era investido desta autoridade, só ele podia. Só ele deveria adentrar no Santo dos Santos, e ali ele haveria de oferecer em uma bacia sangue de um cordeiro, sem mancha, imaculado, limpo, de até 1 ano, que era realmente a oferta pelo pecado de todo mundo, de todas as pessoas daquela nação de Israel e também por ele. O sacerdote deveria cumprir à risca, o sacerdócio deveria cumprir à risca todo o ritual, desde viver vestido. Era necessário que o sacerdote estivesse pela manhã, à tarde e à noite, vestido com as vestes sacerdotais. Vestes essas que têm representatividade, têm figuras ilustrativas em Jesus.
elas vão realmente mostrar todo o lado de Jesus, que não é o assunto nesta noite. O sumo sacerdote, ele era o chefe dos sacerdotes, ele era o líder dos sacerdotes, e ele tinha uma diferença no modo de se vestir, porque ele tinha uma túnica diferenciada, ele tinha um peitoral diferenciado, ele tinha uma estola diferenciada, o calção era igual, a túnica era igual, mas havia outros componentes nas vestes que o sumo sacerdote tinha que o diferenciava. E aonde ele chegava, ele era digno de ser visto como aquele que levava as causas da humanidade, as causas do seu povo a Deus. Ele tinha acesso a Deus. E esse acesso era dado pelo próprio Deus, pois Deus falara a Moisés que Arão estava sendo escolhido para ser sumo sacerdote. Os filhos de Arão, os 4, deveriam ser sacerdotes, numa classe que fariam todo o serviço sacerdotal, menos adentrar no Santo dos Santos, no dia da expiação, no dia do perdão. Só quem poderia fazer isto seria Arão. Um sumo sacerdote, que era o líder dos sacerdotes, era aquele que ficava na organização, vamos aqui dizer para os dias de hoje, o culto religioso. Mas naquela época não era culto religioso, eram os cerimoniais. Então os cerimoniais era da responsabilidade do sumo sacerdote. O significado de sumo sacerdote é basicamente grande sacerdote. Arão foi o primeiro grande sacerdote. E Deus instruiu a Moisés no Sinai que ordenasse, ungisse Arão como sacerdote. Por isso era dito em Israel que o sumo sacerdote era um sacerdote ungido. Ungido quer dizer consagrado, separado para tal. Arão foi separado para o sacerdócio, sendo ungido com óleo num cerimonial especial. Quando a gente folheia a Bíblia e vai para Êxodo capítulo 29, versículo 7, nós encontramos o seguinte: em seguida, ponha na cabeça dele o azeite de ungir. Foi o que Deus falou para Moisés, para que Moisés fizesse assim: coloque na cabeça dele o óleo de ungir, o óleo da unção. Mas havia dentre as coisas que fazia parte das vestes do sacerdote, uma lâmina de ouro. Nos dias de hoje vamos chamá-la de tiara, uma tiara de ouro, uma lâmina de ouro, feita à mão, trabalhada à mão, fina, ouro fino. E nesta tiara, nesta lâmina de ouro que era colocada por cima da mitra, estava escrito: santidade ao Senhor. Todos os sacerdotes deveriam ser santos. Todos os sacerdotes deveriam viver uma vida separada, mas o sumo sacerdote, muito mais. Muito mais. Hoje ninguém pode se denominar sacerdote, sumo sacerdote. Pode até ser sacerdote, porque Deus estabeleceu através de Jesus Cristo um sacerdócio santo. Então, podemos ser aquele sacerdote auxiliar de Jesus.
Está mais no comum dizer que somos intercessores. Intercessores. Mas mesmo assim pode. Aqueles que realmente fazem esse papel de sacerdote, que é levar as causas das pessoas, do povo a Deus, para a intermediação, todas elas têm que passar por Jesus Cristo. Por isso Jesus foi muito direto: peça ao Pai em meu nome. Existe aí uma formalidade, uma hierarquia? Sim. Existe uma formalidade, uma hierarquia. Ah, mas o véu foi rasgado, então temos acesso. Não é bem assim como pensamos. O nosso acesso é até o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que fez coisas maravilhosas, e vocês vão saber porque ele é o nosso sumo sacerdote. Mas tudo quanto precisarmos, temos que nos dirigir a Deus em nome de Jesus, ou irmos diretamente a Jesus Cristo. Arão foi separado para o sacerdócio, sendo ungido com óleo, como já li para vocês. Arão aparece como preeminência de entre os demais, ocupando uma posição de chefia. Ele chefiava os seus filhos, olha a incumbência, chefiar os filhos no sacerdócio e guardar bem a sua casa. Coisa que não foi muito bem para Arão, esse guardar bem a sua casa, pois os filhos de Arão foram queimados ao oferecer no altar do Senhor fogo estranho. Tanto Nadab como Abiú perderam os sacerdotes, não foram mais sacerdotes porque ofereceram. E Arão conviveu com essa situação dos filhos, não saiu da sua posição diante de Deus, mas o guardar a casa ficou para trás. Tudo isso também houve uma permissão de Deus para que Arão não fosse o sumo sacerdote vitalício. Só há um sumo sacerdote vitalício, e esse sumo sacerdote eterno, que está em evidência em pleno século 21 e continuará em evidência para todo sempre, chama-se Jesus Cristo. Aleluia! As funções do sumo sacerdote. O sumo sacerdote também participava das tarefas comuns, chefiava os demais. Somente o que diferenciava era na maneira de se vestir e a responsabilidade que tinha de adentrar no local onde estava a arca de Deus, no Santo dos Santos. O que é que se tinha no Santo dos Santos? Além do véu, havia um véu que separava o santo dos santos, e lá estava a arca do Senhor, representava a sua presença. O sacerdote deveria, uma vez por ano, oferecer sangue, aparado do cordeiro macho, sem mancha, não podia ser cego, não podia ser doente, deveria ser um cordeiro são. Jesus, o Cordeiro de Deus, atendeu toda essa exigência da lei. Toda a exigência da lei, Jesus atendeu, sendo o Cordeiro, como João disse, aquele que tiraria o pecado do mundo. Amém? Há uma curiosidade para lhe informar. E nessa curiosidade eu quero que você entenda. Originalmente, só da tribo de Levi, Arão era levita, só da tribo de Levi poderia exercer
o sacerdócio, poderia ser sumo sacerdote. E havia algo também que beneficiava, através do sacerdote, alguém quem matou outro. Vamos aqui dizer inocentemente. Inocentemente. Ou seja, a pessoa assassinou, o sacerdote mandava a pessoa para a cidade de refúgio, e ela ficava na cidade de refúgio até que o sumo sacerdote que a mandou para a cidade de refúgio morresse. Ela não poderia sair da cidade de refúgio, porque ela tinha cometido um assassinato involuntário, mas ela seria realmente colocada em reclusão no lugar chamado cidade de refúgio, que eram 6, e deveria estar ali para que o vingador, alguém da família morta, alguém que tomasse as dores, não se vingasse da morte daquele que assassinou alguém involuntariamente. No tempo de Jesus, o sacerdócio já não era assim. No tempo de Jesus, o sacerdócio já não era ministrado por uma hierarquia. Não. Devido realmente à ida do povo à Babilônia, quando eles voltam livres da idolatria. Eles não são mais aquele povo idólatra, mas é um povo pervertido em outras áreas, inclusive nas áreas religiosas. Então, aquele sumo sacerdote envolve-se com política. Quando Jesus fala para os sumos sacerdotes, vocês são raça de víboras, não era simplesmente pecados morais que eles cometiam, mas eram pecados também sociais. Aquele sumo sacerdote, Anás, Caifás e outros que passaram lá naquela época de Jesus, eles estavam completamente corrompidos. Por isso Jesus chama de raça de víboras. Vocês realmente são hipócritas, vocês querem impor a lei sobre as pessoas, mas a lei não está sobre vocês, porque eles estavam envolvidos com política, com corrupção, e na área moral deixava muito a desejar. Entretanto, eles não queriam perder o posto, porque Roma também beneficiava o sumo sacerdote, e os sacerdotes eram beneficiados pelo governo romano, que eles se tornavam intocáveis por causa do critério religioso, por causa daquilo que eles diziam estarem guardando, obedecendo, que era a lei de Moisés. Entretanto, isso ficava para trás, e por isso Jesus incitou realmente o ódio de Anás, de Caifás e de toda a cúpula religiosa da época, porque Jesus confrontou os seus pecados. E aí você pode ter agora um refrigério na sua mente, que Jesus falou que eles não tratavam bem as viúvas, não tratavam bem os órfãos, que eles cobravam imposto, faziam da casa de Deus covil de ladrões, e Jesus os chama de ladrões, Jesus os chama de adúlteros, Jesus os chama de corruptos, Jesus os chama de falsos profetas. Então, aquele confronto entre Jesus e o sacerdócio e o sumo sacerdote e a religiosidade da época teve motivos. Eles voltam de Babilônia completamente curados da idolatria, mas totalmente envolvidos com outras coisas concernente a pecados, pecados morais, pecados sociais, pecados religiosos. Então não era uma classe
abençoadora. Não era uma classe que realmente estivesse fazendo a ponte de ligação entre o pecador e Deus. É uma das causas de Jesus ter vindo, é que o sacerdócio, o antigo sacerdócio, ele não está fazendo. Ele faz a liturgia, ele faz os cerimoniais, mata bicho, mas verdadeiramente levar o pecador ao arrependimento não tem. Levar o pecador realmente a uma reconciliação com Deus também não tem. Então o pecador pecava hoje, amanhã e depois, e vivia aquela vida rotineira de pecado. E como Jesus entra nessa história de ser o verdadeiro sumo sacerdote. Muito fácil de entender. Hebreus 4. Abra aí. Hebreus 4. Não sabemos quem foi o autor da carta aos Hebreus, mas sabemos que ele tinha conhecimento da lei e tinha conhecimento do que Jesus era, do que Jesus representava para a humanidade e também no que Jesus se tornou. Louvado seja Deus. Hebreus 4. Alguém achou? Vamos ler, por favor, eu peço até a sua colaboração. Vamos ler os versículos 14 e 15. Alguém leia em alta voz. Muito bem. Temos, diga, eu tenho um grande, diga, um grande sumo sacerdote. O nome dele é Jesus, Filho de Deus. Preste atenção. Não sei se na linguagem que você tem na mão é igual à minha, mas diz que penetrou os céus. Penetrou os céus. Como é que está na tua Bíblia aí? De acordo com a tua versão, versículo 14. Entrou, né? Penetrou no céu. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sumo sacerdote poderoso, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus, linguagem de hoje, entrou na própria presença de Deus, amém? Diga a ele, o sumo sacerdote entrou na presença de Deus, ele próprio. Agora, por que Jesus se tornou esse sumo sacerdote? A liturgia dizia que se a pessoa pecou, deveria trazer um cordeiro, deveria trazer um boi, um novilho, deveria trazer até o sumo sacerdote. Olha para cá, o sumo sacerdote avaliaria aquele animal, olharia se aquele animal teria algum defeito, alguma mancha. Se fosse cego, era descartado. Se fosse aleijado também, olharia o animal. Se o animal fosse um animal que servisse para ser oferecido a Deus, para a remissão de pecado, era a oferta do pecado que todos deveriam trazer ao templo, e haveria o sacrifício.
E no dia do perdão, esse sangue era parado em uma bacia e o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com aquela bacia e espargia aquele sangue em cima da arca. Quando realmente Deus recebia aquela oferta, o fogo consumia aquele sangue e o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos vivo. Era sinal de que Deus se agradou daquele sangue oferecido. Diga, Deus tinha um sinal. E esse sinal era dado com fogo, no qual ele recebia o sangue do Cordeiro. Quem entrava no Santo dos Santos? Quem entrava, a igreja? Eu estou falando, você está entendendo, né? Quem entrava uma vez por ano no Santo dos Santos? Quem entrava? O sumo sacerdote. Era o chefe dos sacerdotes. Só ele que podia adentrar. Era exclusivamente ele. Jesus fez algo extraordinário. E a Bíblia descreve. Quando Jesus morre, era o sacerdote que deveria levar o sangue do Cordeiro, Cordeiro Jesus. João diz, eis o Cordeiro de... Apontou para Jesus, eis o Cordeiro de... Que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Jesus entra ao céu e oferece a Deus o seu próprio sangue. Quantos estão aqui? Amém. Quantos estão aqui? Amém. Não é qualquer coisa que aconteceu no mundo espiritual. Não foi qualquer coisa que aconteceu no mundo espiritual naquele dia. E você precisa entender isso. Era necessário oferecer sangue a Deus. Sem sangue não há remissão. Deus, para apaziguar sua ira, o povo trazia um novilho, sacrificava, era imolado, e o sangue subia até Deus, e Deus queimava aquele sangue, recebendo, como sinal de que estava recebendo a oferta. No dia que Jesus morre na cruz, Jesus oferece, não é simbolismo não, Jesus oferece o seu sangue a Deus. O sangue de Jesus não foi oferecido a você. O sangue de Jesus não foi oferecido a mim, não. Se fosse oferecido a nós, você ia ficar sem saber o que fazer com esse sangue. Não saberia o que fazer. O sangue de Jesus foi oferecido a Deus como oferta, como sacrifício expiatório de todos nós. Aleluia. Aleluia. Todos nós. Então, Jesus entra, está escrito, você leu, entrou aonde? No céu. Amém? Ele penetrou os céus. Entrou no céu, diz o escritor, e lá ele oferece a Deus o seu próprio sangue. Pai, está aqui o sangue, o meu sangue, não é o sangue deles. Senhor, aqui está o meu sangue como sacrifício redentivo, como pagamento deles. Recebe. E a Bíblia diz que através do sangue precioso
de Jesus Cristo, Ele nos comprou de volta para Deus. O pecado nos levou a sermos escravos de Satanás. O pecado nos afastou de Deus. Mas o sangue de Jesus nos reconciliou de novo com o Senhor, com o Pai eterno. E hoje, eu não sei você, mas hoje eu sou de Jesus, comprado por Jesus, lavado por Jesus, redimido por Jesus. Eu sou propriedade exclusiva dele. Aleluia. Aleluia. Ele nos comprou de volta. E foi lá e fez o pagamento. E mostrou para o Pai o seu sangue. Louvado seja Deus. O versículo 15. Não há nada que não possa. 15. Cadê? Está aqui. O nosso grande sacerdote, como é o sumo sacerdote conhecido, o grande sacerdote, não é, olha, como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado no mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos a confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali recebemos misericórdia e encontramos graça sempre que precisarmos de ajuda. Diga: o meu sacerdote, o meu sumo sacerdote, ele está à destra de Deus e intercede por mim. Ele é o mediador. Ele é o mediador. E sabe quando ele vai deixar de fazer isso? Nunca. Nunca, nunca Jesus vai deixar de fazer isso. Ele sempre estará intermediando, mediando, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Não precisamos de Arão, não precisamos dos filhos de Arão, não precisamos, se tivesse vivo, de Caifás e de qualquer um outro, porque hoje nós temos e Ele nos garante a vitória. Eu não sei como é que tem crente que peca e desvia. Você não compreendeu nada da salvação, porque a Bíblia diz: não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado. É aquele que está do lado do juiz. É aquele que está do lado do juiz e intercede por nós. Glória a Deus. A vida cristã não é um peso. A vida cristã é suavidade. Amém? É suavidade. Que coisa maravilhosa. Hebreus 5:1. Aleluia. Hebreus 5:1. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Isso é realmente sacerdócio. Isso é sacerdócio. É por isso que nenhum pastor ainda, caiu na vaidade de dizer: me consagra a sacerdote, porque seria o cúmulo de todas as heresias. Seria o cúmulo de todas as heresias. Não se substitui um sumo sacerdote vivo. Amém? Não substitui. Qualquer sumo sacerdote só era substituído
se morresse. Só a morte tiraria o sumo sacerdote da sua responsabilidade, do seu posto. E você tem, eu tenho, a igreja tem um sumo sacerdote que está vivo. Leve suas causas a Deus, amado. Leve seus problemas a Deus. Chame, sacerdote, eu quero conversar com você. E isso não quer dizer que você não escolha pessoas na igreja, seus líderes. Não, vou abandonar meus líderes para conversar. Não, não é isso não. Não vai realmente achar que o mundo é desse jeito. Não. Existem aqueles que Deus colocou como líderes na sua vida para te ouvir, para te orientar. Mas hoje você não precisa sair correndo desesperado atrás de um bezerro, de um cordeiro para oferecer, porque Jesus já se ofereceu por mim, por você, pelos seus familiares, por aqueles que estão na casa do Senhor, por aqueles que ainda não estão. Jesus se ofereceu por mim, pela sua família, por todos nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Glória! É por isso que um homem ora 25 anos. E Deus diz assim: eu vou atender. E Deus ouvindo a oração dizendo: eu vou atender. E ele orando: eu vou atender. E atendeu. Porque Deus é eterno. Deus é eterno, Deus não tem contagem de dias, de ano, não. Esse negócio é só para nós, mas Deus é eterno. Amém? Deus é eterno, então fica tranquilo, Ele vai responder. Ele vai responder. Tenha confiança. O autor da carta aos Hebreus diz assim: entra na presença dEle confiadamente. Tem confiança. Interessante, quando nós éramos católicos romanos, nós íamos nos confessar com o sacerdote, e entrava naquela casinha lá, né? Não sei nem o nome daquilo, né? Entrava naquele como é o nome? Confessionário, é isso mesmo? Sei lá. Entrava naquela casinha para se confessar. E ele passava aquela liturgia toda. Hoje você não vai na presença de Deus para se confessar, apesar de dever confessar os pecados. Tem que confessar os pecados, mas você vai na presença de Deus, certo que Ele não será. Ele é o teu libertador. Ele é o teu libertador. Ah, vim aqui, Jesus, para ver se você pode me libertar. Não. Entre os sacerdotes humanos, era oferecido sacrifício pelos pecados dos humanos. Hebreus 5:5. Assim também Cristo não se gloriou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote. Ele não chegou diante de Deus e disse bem assim: olha, eu agora sou o sumo sacerdote, porque eu não pequei. Eu sou o sumo sacerdote, porque tudo lá na terra foi assim do meu jeito. Ele chega diante do Pai e oferece o seu sangue, a sua vida. Na cruz ele diz: está consumado. E no céu ele se apresenta e diz: Senhor, é sangue que apazigua a tua ira, né? É sangue que faz com que o Senhor não destrua tudo e a todos, pois aqui está, com muito amor, com muita obediência, com muita reverência, eu te ofereço o meu sangue, a minha vida. Isso é lindo demais, amado. Isso é lindo demais. Isso dá para você passar uma manhã, uma noite dizendo: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele entrou e ofereceu a vida dele ao Pai, para que Deus se agradasse da vida do seu filho. Hoje eu não tenho problema com Deus. Por que eu não tenho problema com Deus?
Mesmo que ele diga, eu não vou com a sua cara, eu digo para ele, Jesus vai com a minha. Jesus fez tudo o que eu precisava que fosse feito, Jesus fez por mim. Agora, Deus Pai, o Senhor tem que me suportar. Amém? É meio estranho para se entender isso, mas é assim mesmo que funciona. Amém? É assim mesmo que funciona. Hebreus 5:10. Sendo por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque apareceu em Jerusalém, em Salém, antigo nome de Jerusalém, e ninguém sabe a sua genealogia. Melquisedeque não apareceu com pai, com mãe, e Abraão ofertou os seus dízimos, é daí que vem a regulamentação de dízimos e oferta, porque Abraão, sem Deus pedir, sem haver uma lei para isso, Abraão é o primeiro dizimista, oferta, e Deus é espetacular em recompensar a quem lhe oferece sacrifícios. Amém? Seja qual for o tipo de sacrifício, só não sai matando boi, só não sai matando ovelha, só não sai matando bicho para ofertar a Deus, porque o grande cordeiro, o cordeiro imaculado, já foi oferecido e agradou a Deus, e Deus disse, Deus deu um basta, naquele cerimonial de matança de bicho. Nenhum bicho agora precisa morrer, porque eu me agradei do teu sacrifício e agora torno o teu sacrifício eterno. Todos aqueles que quiserem ser perdoados, todos aqueles que quiserem ser trazidos de volta para Deus, todos aqueles que quiserem ser lavados, purificados, precisam aceitar a Jesus. E o que é aceitar Jesus? É ter a consciência aqui, bem aqui, na cachola. Jesus me comprou com seu sangue. O sangue de Jesus agradou a Deus. Isso não é simplesmente religiosidade. Hebreus 7:26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Olha que coisa grandiosa, Jesus é como nosso sumo sacerdote. Diga, Ele é. Diga, o meu Jesus é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e sublime no céu. Está pensando que é por acaso que todo joelho se dobra diante dele? Está pensando que é por acaso todos os anjos admiram a Jesus? É por causa do resplendor da sua glória e por causa do que ele fez aqui na terra. O que ele fez foi extraordinário. Valorize a sua salvação, meu irmão. Não saia perdendo à toa, nem trocando por bananas que o mundo oferece. Valorize. Nós fomos comprados por um preço precioso. Glória a Deus. Hebreus 8:1. Ora, que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus, à direita do trono de Deus, da majestade. Ele está lá do lado do Senhor, está aqui o seu Espírito, amém? Mas ele está lá, na majestade santa, glorioso, poderoso, aleluia. Ele sabe, amado, o que é padecer, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é chorar, ele sabe o que é sentir sede, ele sabe o que é abandono, ele sabe o que é ingratidão,
Para de reclamar, meu amado. Teu sumo sacerdote passou por muito mais do que eu e você passamos. Chegue diante dele e comece a dizer: Senhor, essa dor eu não estou suportando, me alivia essa dor. Ele vai dizer bem assim: eu vou te aliviar, porque eu sei o que é dor, eu sei o que é sentir uma dor interna, eu sei o que é sentir uma dor externa. Tudo isso eu passei, mas preste atenção, eu passei tudo isso por você. Ele não passou o que passou, amado, para ser o cara lá no céu e na terra e no inferno. Não, ele não passou isso para almejar título, promoções. Não, ele passou porque tem uma esfinge nele. E a esfinge de Jesus é o amor. Eu vou amar esse povo. Eu vou amar esse povo. Eu fico a imaginar Satanás dizendo: vai amar esse povo? Não serve, esse povo não presta para nada. Vai amar? Vou. Vai amar? Tem coragem de amar esse povo? Posso até imaginar as tentações de Satanás a Jesus para bloquear o amor, para bloquear aquilo que Jesus veio fazer. Mas ele não olhou para os obstáculos que teria que enfrentar. Ele não olhou para as decepções que haveria de ter. Ele não olhou para as rejeições que teve. Ele fez o que precisava fazer e foi fiel ao plano de Deus, até quando ele abriu a boca na cruz e disse: está consumado. Aleluia. Deus seja louvado. Hebreus 9, 7. Mas na segunda, só o sumo sacerdote uma vez por ano, não sem sangue. Olha que coisa interessante. Era obrigatório entrar uma vez por ano lá no Santo dos Santos com sangue, que simboliza a vida. Era necessário, era obrigado a entrar, o qual ele oferece por si mesmo e pelos pecados, erros do povo. Jesus não entrou no Santo dos Santos para oferecer sangue pelos pecados dele, não havia, era imaculado, era aquele cordeiro que Deus exigia que fosse, e ele foi. Amém? Hebreus 9, 11. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens realizados por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, não desta criação. Era necessário entrar no tabernáculo feito pelos homens. Os levitas montavam e desmontavam aquele tabernáculo que o sumo sacerdote anualmente entrava. Mas naquele ano, naquele dia, exatamente, quem sabe, às 3 horas da tarde, Jesus entra no tabernáculo celestial e oferece o seu sangue. Pai, acabou, acabou. Todos aqueles que vierem a mim não serão rejeitados, nem por mim e nem por ti, porque os comprei. Hebreus 9, 25 diz: nem também para oferecer muitas vezes. Aqui é que vem o grande mistério. Aleluia. Diga: o sangue de Jesus é tão precioso que me comprou de volta para Deus para todo sempre. Aplaude a Jesus por isso. Não precisa mais rituais, não precisa vela, não precisa mais nada. Amém? Se você até mesmo hoje pecou e está aí com a sua consciência culpada, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Não só do passado, mas também até agora do presente. Não viva pecando, todavia viva para agradar a Deus e glorificar o nome do Senhor. E eu finalizo Hebreus 13, 11. Porque os corpos dos animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado,
são queimados fora do arraial. Era necessário queimar o sangue lá. Oferecia, espargia, pegava lá um galhozinho de mato, pegava aquele sangue, espargia sobre o santo dos santos, depois pegava o santo, ia bem para longe, queimar aquele sangue. Mas o sangue de Jesus não foi queimado fora do arraial. O sangue de Jesus foi oferecido a Deus. E Deus sentiu aquele cheiro, aroma suave e agradou ao Senhor. Sabe por que você está aqui? Porque o sangue de Jesus agradou a Deus. Amém? Se o sangue de Jesus não tivesse agradado a Deus, nós estaríamos até hoje penando, trazendo aqui para o sumo sacerdote Alexandre, Deus que me livre isso, mas naquela velha aliança, trazendo boi, trazendo realmente cordeiro, sumo sacerdote Alexandre da velha aliança, mata aqui meu bicho. O inocente se permitiu ser sacrificado para que hoje eu celebre, para que hoje você celebre, você possa celebrar, dizendo: não há nenhuma condenação mais para a minha vida. Aleluia. Você entendeu? Se coloque de pé.